Vamos iniciar com a nossa prece e aí o pessoal às vezes vai chegando ainda, né? Então vamos lá, fechando nossos olhos, nos deixando envolver por essa espiritualidade amiga que é comandada pelo Cristo a nos oferecer o que há de melhor em termos de conhecimento, de entendimento, aclarando nossas mentes diante de uma realidade que para nós ainda, em alguns momentos, é inalcançável, que são as verdades do Cristo, são as verdades do Evangelho, o entendimento maior da vida, uma compreensão, de fato, da nosso período aqui na Terra, daquilo tudo que precisamos desempenhar, a forma como devemos conduzir nossas vidas. Auxilia-nos, Jesus, nessa caminhada. Sabemos que Tu não nos abandona, assim como o nosso Pai Criador olha por cada um de nós, mas esteja conosco, junto, cada vez mais, Cristo, em nossos corações, em nossas emoções e em nossas palavras. Mestre, nos ampare, nos auxilie sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, a gente vai continuar hoje o capítulo 9, né? Sim, isso. Que é o capítulo que fala sobre a calúnia, né? Calúnia vitoriosa, né? É. Então, eu acho que semana passada deve ter sido a Marli, né? Que começou o capítulo, né, Marli? Deu um início. Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, para pegar o gancho, né, da aula passada, lembrar o que foi visto, né, o que é essa calúnia. Na verdade, na aula de hoje é que vai, de fato, ocorrer a calúnia, né, nesse pedaço que a gente vai estudar hoje, essa calúnia que vai partir aí contra Lívia, né, a calúnia contra Lívia. Mas a gente lembrando aqui que Emmanuel coloca no início do capítulo sobre aquela situação que Jesus, né, quando foi preso e ia ser crucificado, que ele foi abandonado, né? Ele começa falando sobre isso aqui no capítulo 9. Mas que tinham algumas criaturas humildes, como ele coloca, que o acompanhavam com muita devoção, né? Então, a maioria o abandona, mas algumas criaturas... Aí caiu aqui, gente, desculpa. Algumas pessoas o acompanhavam, né? Não deixavam de acompanhar. E Emmanuel fala de Ana e Simeão, que era o tio da Ana, né? E a Ana era aquela serva muito querida, né? Que levou Lívia, né, para ter contato com Jesus, de certa forma, ela que fez essa ponte, né? Então, fala desses dois no comecinho do capítulo, e que eles estavam diante da situação, né, em que Jesus foi açoitado, né, aquela situação que ele foi levado para ser açoitado, e que, então, estavam também os dois, tanto Ana como Simeão, que era o tio, estavam aí tentando ver como salvar Jesus, né, da crucificação. Então, eles vão e resolvem ir para a casa de Públio, procurar Lívia, não é? E para suplicar, então, que Lívia, junto de Pilatos, né? Que Pilatos, então, não confirmasse essa condenação do Cristo, né? E aí Lívia fica surpresa, né? Isso porque Ana traz a informação para ela, né? Muito desesperada, que o profeta de Nazaré está a caminho, né? Da morte e tal. E Lívia, como, né, fica surpresa e fala, eu preciso fazer alguma coisa, tem que salvar esse homem, né? Ela, na verdade, ela fica... a primeira ideia que vem à mente de Lívia é como é que ela iria... como que ela iria ir contra aquilo que o marido, né, passar por cima do que o marido, do que Públio não ia aceitar, né, ela chegar até ele e interceder por Jesus, né?
Então, ela fica assim, no raciocínio dela, ela começa a pensar, né? Pensar dessa forma, raciocinando. Então, eu vou buscar Públio, o que que eu faço, né? E aí é quando ela pensa, eu vou procurar Pilatos. Porque mesmo que ela, vamos dizer assim, racionalmente, isso fosse complicado ela fazer, mas ela estava muito tocada emocionalmente, né? Aqui ele até fala, ó, o seu coração sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário, desculpa, né? No emissário celeste. Então, ela estava, Lívia ficou num conflito, né, entre a razão e o sentimento, e intimamente ela sentia que ela tinha que interceder por Jesus, para que Jesus não morresse. Então, a gente já começa a analisar, né, a ver a personagem aqui, como que Lívia, realmente, ela tinha uma noção, né, e um comportamento totalmente diferente do que Pilatos acaba, a postura de Pilatos, né, que acabou confirmando essa condenação do Cristo, né. Então, ela naquela dúvida, ela, como é que eu vou procurar o governador sem o conhecimento prévio do meu marido, né? Sem comunicar a Públio, eu vou direto para Pilatos e já vou solicitar aí, pedir para que ele interceda para que Jesus não seja morto, né? Mas ela, nesse conflito, ela acha, assim, que seria a hora, né, da gratidão, de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento, né? Então, a Lívia realmente, ela fala, eu preciso interceder por esse homem. E ela tá certa, né, gente? Veja a postura dela, né, analisando aí. Quantos que fizeram isso, né? Alguns tentaram interceder por ele. Lívia foi uma das que tinha essa percepção, esse entendimento, né, de que tinha que estar ao lado, a favor do Cristo mesmo, né? Aí aqui, então, ela vestiu, né, ela coloca as roupas de judia, né, ela coloca aqueles trajes da Galileia para se disfarçar e vai até o palácio, né, procurar Pilatos. Ela vai até lá. Quando ela chega, vocês lembram quem que ela encontra aqui? Quando ela chega para procurar Pilatos? Alguém está lembrado? Parece uma coisa programada, hein, Simone? Oi? Parece uma coisa programada, né? Não é? Encontra quem não devia, né? E Ela os encontra, dois ainda por cima, tanto o Sulpício quanto a Fúvia. não é? Parece que plantaram as pessoas Não é? ali naquele local, né? Sim, Interessante isso, a gente analisando assim, parece que a gente está com um olhar de Deus, né? Olhando por cima o Sulpício, né? E ela encontra e vai solicitar uma audiência com o governador, né? Na hora que ela chega no palácio. E o que que o Sulpício pensa dela, né? Ah, é um encontro de amantes, né? Na hora, ele não tem dúvida de que Lívia tem um envolvimento, né? Embora ela chega a falar, né? Em relação à situação de Jesus de Nazaré, né? Que ela ia interceder. E aí, só que o Sulpício, com as suas segundas intenções, né? Ele queria mesmo era botar fogo aí, né? Na fogueira, né? Então, o que que ele faz? Ele leva a Lívia até o governador, até Pilatos, né, para ela poder estar com ele. E só que neste momento ali, como a Alexandra falou ali também, né, Fúvia também está lá. E vai, então, tentar, tentar não, ela vai chegar até Pilatos, né, para também mostrar essa situação, que Lívia estava lá, chegar até Pilatos, não, chega até Públio, né, mas para mostrar, para tentar provar esse romance entre Lívia e Pilatos, né, que era o que eles desejavam fazer aqui. E aí, então, ó, na parte que a gente está hoje, na verdade, ó, a gente está aqui, ó, aquele dia havia sido de lutas. Eu não sei se vocês estão localizados aí.
Se alguém não achou alguma coisa, Já achei, Simone. já está aí, né? Aquele dia havia sido de lutas. Então, na verdade, quando ela conversa com Pilatos, ele fala, né, que ele usa assim a seguinte expressão: tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da pebre amotinada, mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigada a confirmar a pena de Jesus, né? Então, é aquilo que nós falamos, Pilatos, ele não tomou a postura, né, a favor do Cristo, ele não se posicionou, né, a grande falha dele aqui, né, que a gente sempre comenta, né, que talvez causou aquela perturbação que futuramente ele acaba partindo para o suicídio, né. Então, se a gente lembrar, Pilatos completamente diferente, a postura dele em relação, principalmente quando a gente comparando Lívia, né, que muito pelo contrário, Lívia estava indo atrás e buscando e com gratidão, quer dizer, é um espírito que já tinha muito mais, uma visão, né, muito mais apurada, do entendimento, né, das coisas. Aí eu vou começar a leitura aqui, porque, na verdade, eles estão conversando, né, e aqui finalizou na semana passada com aquele parágrafo assim, ó, quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, quando ele fala que não adianta, não consegui interceder pelo Cristo e tal, né, por Jesus, aí ela é colocada assim, ó, deixou que os instintos de homem surgissem plenamente naquelas circunstâncias. Então, o que nós vamos ver hoje é essa forma como ele vai chegar, abordar, né, falar com a Lívia, né. Então, o parágrafo de hoje começa assim: aquele dia havia sido de lutas penosas e intensas. Singular abatimento físico lhe dominava os centros mais poderosos da força orgânica, mas, diante dos seus olhos habituados à conquista, falando de Pilatos aqui, né? E muitas vezes aos recursos da própria crueldade, estava aquela mulher que lhe resistira, porque ela o tempo todo ela se posiciona, né? Como assim, né, Pilatos? Até porque eles já tinham tido aquela oportunidade, né? Naquela festa que a gente viu, ele já tinha chegado, procurado Lívia e se declarado, enfim, né? E ela já sempre resistindo, lógico, não tinha interesse nenhum naquele homem, né? Até pela posição dela, mulher casada, mulher de senador, toda a moral que ela tinha, né? Bom, aí ele coloca assim, ó, poderosa algema parecia imantá-lo a sua personalidade simples e carinhosa, e ele, mais que nunca, desejou possuí-la, tornando-a, como as outras, um instrumento de transitórias paixões. Então, a gente vê que tem um lado bem de instinto masculino, né? Ele tinha o desejo de possuir aquela mulher, né? O ambiente, sobretudo, conturbava-lhe as fontes mais puras do raciocínio. Aquele gabinete era destinado exclusivamente às suas extravagâncias noturnas e fluidos entonteadores pairavam em todos os seus escaninhos, embotando os mais nobres pensamentos. Gente, imagine uma sala, né? Era um ambiente, era o gabinete dele. E ali dentro era o local que ele encontrava com as mulheres, né? Com as amantes. Então, é bem colocado aqui, né? Que tinham fluidos entontecedores, né? Fluidos daquela relacionados àqueles encontros que ele tinha ali, né? Aquelas essas questões sexuais aí, né? A parte da sexualidade, né? E conturbava ali as mais puras, aqui ele fala, conturbava as fontes mais puras do raciocínio. O próprio ambiente já tinha aqueles fluidos, né? Olha como que realmente as pessoas criam o que elas criam ao redor delas, o que
o que lhe mais apraz, né? No caso dele aqui, era o prazer sexual, eram as mulheres e tudo, né? E cria aquele ambiente ali, ele fica preso naquilo ali também, né? De certa forma, a gente pode imaginar, tirava até o raciocínio dele, ele via aquela mulher e desejava aquela mulher, né? Que no caso, Lívia, que estava ali, né, com ele. Ô, Tá, Simone, daí, oi, tem, tem duas coisas aí, né? O próprio, a própria paixão dele, que fazia com que se, com, ele se comprazia naquilo, né? E ainda mais o fluido pestilento que entorpecia, vamos dizer assim, o raciocínio, né? Então tem o interno, que é dele, para ele cair, vamos dizer assim, né? A parte dele interna e também a parte externa, que faz a e ele, pressão, né? e Além ele dos cria fluidos dos obsessores, né, Simone? dos obsessores ali, com certeza ele não está sozinho ali, né? Sim, E ele que criou aquilo, né? sim, Com o comportamento dele, ele usava aquele ambiente para os encontros dele, né? Então, para ver como que ficam, né? A gente que cria os ambientes, né? Para a gente sim. mesmo. Ô, Simone, eu fiquei imaginando um médium, né? Um médium entrando num ambiente desse. Se for um médium de moral, ele capta o ambiente, mas ele tem toda aquela couraça, aquela carapaça de né, vibração protetora, e ele capta, mas ele não se influencia por isso, né? Fiquei imaginando isso aí. E o quanto é fácil que outros caiam, né? Porque o próprio Sim, ambiente ali propicia, né? Que outras pessoas também não resistam à tentação, vamos dizer assim, né? sim, Nesse sentido, porque o ambiente está ali propício. E é assim que verdade. funciona, né? Se a gente for pensar, é assim que funciona, né? Em todos os ambientes que a gente vai, né? É dessa forma que a coisa. Tanto é que, olha só, como ele fica bem obstinado aqui por ela, né? Que vai trazer isso, ó. Via a mulher ambicionada, perdida por alguns segundos em graciosas cismas, diante da sua presença dominadora. Aquela graça simples, saturada de generosidade quase infantil e aliada aos olhos límpidos e profundos de Madonna do lar, obscureceu-lhe o cavalheirismo que, por vezes, aflorava no modo brusco das suas injustiças e crueldades de homem, da vida particular e da vida pública. Então, ele começa a perder a cabeça, começa a perder o raciocínio, né? Avançando como tomado por força incoercível. Olha como isso aqui é importante, né? Era como ele, aquele envolvimento, aquela forma que ele estava na hora, produzia um comportamento que ele não conseguia controlar, não conseguia se controlar, não conseguia se conter diante dela, né? Veja que complicado isso, hein? Exclamou inopinadamente, né? Inesperadamente, fazendo-lhe sentir o perigo da posição em que se colocara. Aí ele vai e fala com Lívia, né? Ele fala assim: Nobre Lívia, começou ele na inquietação de seus impuros pensamentos. Nunca mais olvidei aquela noite, nunca mais esqueci aquela noite anterior, que ele já tinha se declarado a ela, né, durante a festa, cheia de músicas e de estrelas, em que vos revelei pela primeira vez a ardência do meu coração apaixonado. Esquecei por um momento esses judeus incompreensíveis e ouvi ainda uma vez a palavra sincera dos profundos sentimentos que me inspirastes com as vossas virtudes e peregrina beleza. Aí Lívia responde, né? Senhor, teve forças para exclamar a pobre senhora, procurando aliviar-se da afronta. Mas o governador, com a ousadia dos homens impetuosos, não teve outro gesto senão o de obedecer aos seus caprichos, né, impulsivos, tomando-lhe as mãos atrevidamente. Você vê que ele fica ali, ele vai, mesmo ela colocando, né,
se posicionando de forma que não queria aquilo ali, ele vai, pega as mãos, né, atrevidamente. Lívia, todavia, movimentando todas as suas energias, alcançou um recurso para se desvencilhar dos seus braços longos e fortes, redarguindo intrépida. Para trás, Senhor. Acaso será esse o tratamento de um homem de Estado para uma cidadã romana e esposa de um senador ilustre do império? E ainda que me faltassem todos esses títulos, que me deveriam dignificar aos vossos olhos cúpidos e desumanos, suponho que não deveríeis faltar, neste momento, com o comezinho dever de cavalheirismo respeitoso, de qualquer homem é obrigado a dispensar a uma mulher. Se a gente imaginar essa cena aqui, da forma que ele se coloca para ela, querendo quase que impor a vontade, né? Pega ela nas mãos, ela consegue se desvencilhar. A gente pode imaginar, gente, uma violência contra as mulheres, né? Que o homem se coloca numa posição e quer subjugar, né? E quer aqui, dali para lá, né? Porque aqui a coisa não vai caminhar nesse sentido, né? Mas é bem isso, né? A abordagem, o assédio, muito complexo. O homem quer impor, perde a cabeça, vai pelo instinto, né? O governador estacou ante aquele gesto heróico e imprevisto. Não habituado estava ele aos mais avançados processos de sedução. A resistência daquela mulher espicaçava os desejos de vencer-lhe o orgulho nobre e a virtude incorruptível. Tinha ímpetos de se atirar àquela criatura delicada e frágil, no turbilhão de lascívias e voluptuosidade, que lhe obscureciam, né? Então, na verdade, ele tinha um ímpeto, ele tinha aquela vontade, né, de se atirar àquela criatura, porque parece que quanto mais ela resistia, para ele se tornava mais interessante, né? Aí que ele queria mesmo forçar aquela situação, quer dizer, ele queria impor uma vontade dele, né, um instinto dele. Tá, só que aí, então, naquele turbilhão, obscurecia-se o raciocínio, no entanto, força incoercível parecia impor-se aos seus caprichos perigosos de apaixonado, inutilizando-lhe as forças necessárias à execução de semelhante cometimento. Então, nesse momento aqui, algo segurava ele também, né? A gente pode até imaginar se não tem uns protetores aqui de Lívia também, para que ela não passasse por essa situação ali, porque ele podia até violentá-la, né? Podia pegá-la à força. Né? Pensei isso também, Simone. Não é? Porque força, fala assim, força incoercível, quer dizer, uma força que não pode se conter. Parecia impor-se aos seus caprichos perigosos de apaixonado, inutilizando-lhe as forças necessárias à execução de semelhante. Porque assim, gente, da forma que está descrito aqui, a coisa foi aumentando, né? Ele foi chegando, ele começou a falar, ele foi pegando nas mãos, quer dizer, ele podia partir para uma violência mesmo, né? Para a força, né? E aí isso não acontece aqui, né? Graças a Deus, a gente fica até na torcida para a Lívia aqui, né? Ainda bem que não acontece. Mas, assim, lendo tudo isso, né, eu fiquei imaginando essa postura, né, até da imposição sexual masculina, né, do homem. Gente, isso aqui é de 2000 anos atrás, mas isso aqui está aí nos feminicídios, está aí em tudo, né? Mas, Quer falar, Simone, Elisete? mas, Simone, não sei, eu acho que aqui também a culpa também foi do Sulpício, né? Que ele já imaginou e levou ela para esse local. O governador, eu acho que ele, quando ele viu aquele local,
onde ele se, né, que ele tinha aqueles encontros, ele também já eu acho que ele pensou que ela foi para isso, né? Então, eu Pode acho que ter. ali o Sulpício também tem muita culpa, né? Tudo foi arranjado, parece, para que a Foi. coisa caminhasse dessa forma. Só que ela falou de Jesus, né? Ela, como é que fala? Ela levou, ela assim, deixou claro qual a intenção dela também no início, né? E o que dá a impressão é que ele não respeitou, né? Ele estava aqui meio sem raciocínio, né? É aquela velha história, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Ele não tinha nenhuma, né? Ele é uma pessoa que muito inferior, né? Então, ele viu que ela estava com aquela roupa e já imaginou, né? É, Também tinha isso, né? a gente vê, né, Elisete, as nossas tendências, né? A gente já vai para aquele lado, né? Para o lado que nos apraz. Por isso que Verdade. até eu trouxe aqui um texto, porque eu fiquei pensando como Joana de Ângeles vê isso aqui, né? Porque ela acaba sendo a nossa guia também, né? Para essas questões de comportamento, né? De essa parte psicológica. Eu fui buscar um texto da Joana para a gente dar uma lida junto aqui, é da série psicológica, tá? Ô, Alice, você quer falar alguma coisa enquanto eu coloco o texto aqui? Simone, é a mesma coisa, assim, que a Elisete está falando, né? Foi com uma roupa diferente. Já encontrou o Sulpício na entrada. O Sulpício imagina o quê? É um encontro. E o próprio Pilatos fala assim, meu Deus, na minha sala para isso. Então, Parece que a sala era de... não é É, assim, nossa, olha só quem está na minha... E a Lívia também pensou assim, na ingenuidade também, né, Simone? Porque ela até estranhou, falou aqui, né, que ela estranhou a sala. Ela comentou com o Sulpício, né, o motivo do encontro. E o Sulpício, maliciosamente, a leva para a sala de encontros amorosos. Só que assim, ela falou o motivo para o Sulpício. Só que ele nem deu importância, né, e aí ficou como um motivo escuso, né, por conta dela. Mas, o Ali, Oi. na minha visão, assim, o Sulpício, ele acreditava piamente que ela era amante por causa Sim, da história que ele visualizou lá do rapto da criança, né? sim, Então, acho que mais um motivo para ele levar, ao invés de levar no gabinete, levar na saleta de encontros pessoais, né? sim. Eu concordo com ela, porque na visão do Sulpício, ele não tinha dúvida que eles eram amantes. Porque ele estava acostumado a, por exemplo, a esse ambiente. A cunhada tinha um caso com o cunhado, né? Verdade. Então, aquele ambiente do Pilatos ter várias amantes era natural para ele. E as amantes eram do próprio meio social do Pilatos, não eram pessoas estranhas trazidas, era daquele ambiente. Então, para ele, a Lívia era mais uma das conquistas do chefe dele. Ele não tinha dúvida quanto a isso. Eu acho que não. Não, Ali, nem ele não tinha dúvida mesmo. nenhuma. Porém, ela disse o motivo pelo qual ela estava vindo. A Ele achou pessoa não acredita. Ele ainda acha assim, essa mulher é muito inteligente, ela tem cada É, desculpa. ele acha interessante a desculpa, É verdade. né? Ele acha interessante a desculpa que ela dá. E outra coisa, né, gente, essa prévia aí realmente aconteceu, né, foi acontecendo de um jeito que dava a entender, né, que havia o interesse dela, mas quando o próprio Pilatos começa a abordar ela e ela fala que não, né, aí é que eu acho que ela dá um limite e ele
ele insiste, ele quer impor, né? O sentimento, a sensação dele, eu não sei nem se é sentimento, se é instinto, o que a gente poderia falar. É sensação mesmo, Simone, igual A você falou. sensação, né? É. E Aí é legal também, né, Simone, que a gente vê que ela está protegida aqui pelos espíritos superiores. você vê, né? E para a gente entender isso também, né? Que como essas coisas acontecem, né? Como é que funciona esses processos, né? Eu queria, gente, que alguém lesse para mim aqui, não sei se estão enxergando bem aí, ó. É o capítulo 3 do livro Amor Imbatível Amor, é da Joana de Anges, é da série psicológica. Vocês vão ver que tem uma linguagem, a série psicológica, ela é um pouco mais complexa para a gente entender, mas nós vamos discutindo aqui, e eu achei bem interessante a visão dela sobre isso, tá? Pode ler, então. O desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana, quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Nesse caso, torna-se imperioso, devorador e incessante. Sem o controle da razão, desarticula os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Como sede implacável, não se sacia porque é devoradora, mantendo-se a nível de sensação periférica na área dos sentimentos que se não deixam de todo dominar. É voraz e tormentoso, especialmente na área genésica, expressando-se como erotismo, busca sexual para o gozo. Em esfera mais elevada, torna-se sentimento graças à conquista de algum ideal, alguma aspiração, anseio por alcançar metas agradáveis e desafiadoras, propensão à realização enobrecedora. Malu, vamos só conversar um pouquinho aqui, né, para a gente entender, né, o que a Joana está querendo nos trazer. Nesse primeiro parágrafo, dá para lembrar bem do Pilatos, né, o que estava acontecendo com ele ali. Eu acho que aqui descreveu, né, e até eu acho que a intenção é essa, né, quando a gente está estudando o livro e vendo os personagens, a gente entender esses comportamentos, né, porque existe um padrão humano de comportamento, né, que o nosso próprio psicológico é a forma como a gente funciona, né, e aí a gente, lendo isso aqui, para nos aclarar, conseguir entender melhor, porque isso faz parte, quanto ser humano não é assim, não é só o Pilatos que é assim, né, então isso aqui faz parte da estrutura psicológica, né, e ela coloca aqui essa questão que muitas vezes a gente fala em desejo e prazer, e para muitos o desejo, o prazer é sexual, né? É a primeira coisa que vem, né? Como dizia aquela personagem lá, né? Só pensa naquilo, né? Então, a primeira coisa que vem é a ideia de busca sexual, como ela fala aqui, erotismo. E isso aqui a gente pode até pensar, né, gente, nessas pessoas que praticam, né, estupradores, as violências, ele entra nesse processo aqui que ele não sabe, não é que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não controla, né, essas sensações, né. Então, eu acho importante que a gente compreenda, aproveita aqui que a Joana nos esclarece, né, para compreender esses processos, até porque aqui no livro, né, depois tem outras situações também, né, que a gente vai ver de outros personagens nessa busca, né, do prazer. Mas vocês viram que aqui ele fala, ó, na esfera mais elevada, né, torna-se sentimento graças à conquista de algum ideal, alguma aspiração, anseio por metas agradáveis e desafiadoras, propensão e realização enobrecedora. Não quer dizer que desejo e prazer é só sexual, não quer dizer que seja ruim, porque está de forma
digamos aqui, desequilibrada, né? Como ela coloca inicialmente, não quer dizer, tudo que nós fazemos, a gente, é natural que nós busquemos prazer nas coisas em que realizamos, né? Tem a parte de realização, como ela falou, enobrecedora. Então, é bom que a gente clareie isso também. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que fazem as coisas na vida e não conseguem sentir prazer, né? Muitas vezes até nós mesmos, né? Tem algumas atividades que a gente desempenha e que a gente não tem desejo nenhum. Então, assim, isso faz parte do ser humano, foi criado, vamos dizer, essa ideia, o prazer, o desejo, foi criado em nós por Deus. Também tem um lado que nos move, que nos movimenta, né? Um desejo de realizações aí que a gente pode, quanta coisa boa que a gente não pode fazer e que nos dá prazer. Então, aqui, nesse texto, nós vamos ler mais um pedacinho aqui, para a gente refletir também por esse lado. Vou colocar bem aqui, não sei, está dando para ver aí, Malu? Você lê para a gente? Tá sim. Posso? Uhum. Dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós tem sentido diferente quando examinamos a função sexual e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, em comparação àquele de natureza orgânica erótica, de compensação imediata até nova e tormentosa busca. O desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como noutro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. É natural, portanto, a busca do prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo, o bem-estar que se expressa após a conquista da meta em pauta. Por sua vez, o prazer é incontrolável, assim como não administrável pela criatura humana. Goethe afirma que ele constituía uma verdadeira dádiva de Deus para todos quantos se identificam com a vida e que se alegram com o esplendor e a beleza que ela revela. A vida, em consequência, retribui-o através do amor e da graça. Só um pouquinho, Malu, vamos comentar aqui, também, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma colocação, tá? Podem me interromper. Olha só, esse Goethe é um escritor, né, alemão, do século XVIII, mais ou menos, e ele estudava, né, ele tinha conhecimento de ciências naturais naquela época, né? E aqui ela lembra, então, desse escritor, né, coloca falando essa questão do prazer, do desejo, coloca como dádiva de Deus, e, na verdade, assim, nós somos movidos, né, por um prazer, de certa forma, da realização daquilo que, né, ela até fala antes ali, que o desejo também impõe-se como um fenômeno biológico, ético e estético, tem que ser bem administrado o nosso desejo. Porque nós, às vezes, a nossa inferioridade é tão grande que nós não sabemos, né, lidar com tudo isso. A fim de se tornar uma motivação, para um crescimento psicológico e espiritual do ser humano. É você conduzir o seu desejo, a sua vontade, né, e as suas intenções de prazer para algo proveitoso, né? Só que ela coloca também, que o prazer de natureza orgânica, ele tem aquela compensação imediata, ou seja, o prazer sexual, ele é rápido ali, né?
é imediato, e ele requer uma nova busca, né? Porque acaba rápido, então vai novamente atrás de outra, buscar esse prazer novamente, né? Então a gente imagina o comportamento ali de Pilatos, a quantidade de mulheres que ele se interessava em busca desse desejo, né? Para realizar o desejo dele e ter essa compensação aí de prazer toda hora. Ele ia ter, depois da Lívia, se ela estivesse suscetível ali, o que ele queria, né? Com certeza ele ia buscar outras também, ele não ia parar, né? É complicado isso aqui, né? Tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, gente? Dá, dá para a gente pensar também o seguinte, imagino eu, né, que quanto mais realiza, né, essas sensações, mais necessitado fica, mais viciado, com mais intensos os desejos e mais frequentes também. Deve ser aquela sede de que não seca, nunca está satisfeito, sempre está com sede. Ela traz isso aqui, né, nos esclarece também, né, para a gente entender, até os vícios em drogas, né, qualquer tipo de vício, né. Sim, pode falar de tudo aí nesse sentido, né? Os prazeres de qualquer tipo aqui, que são os prazeres rápidos, né, os prazeres biológicos, vamos dizer assim, né. Vamos continuar mais um pedacinho aqui? Vamos. O prazer se apresenta sob vários aspectos: orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora físico, material e noutros momentos de natureza abstrata, estético, efêmero ou duradouro, mas que se deve ser registrado fortemente no psiquismo, para que a existência humana expresse o seu significado. O prazer depende, não raro, de como seja considerado. Aquilo que é bom genericamente dá prazer, abrindo espaço para o medo da perda, das faltas, ou para as situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo em calabouços de aflição. Muitas pessoas consideram o prazer apenas como sendo expressão da lascívia e se olvidam daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Por uma herança atávica, grande número de pessoas tem medo do prazer, da felicidade, por associá-lo ao pecado, à falta de mérito, que se tornaria uma dádiva a resgatar, ensejando a desgraça vir em pós, ou talvez como sendo uma tentação diabólica para retirar a alma do caminho do bem. É interessante isso, né? Muita gente associa, né? Muitas, eu conheço várias pessoas que têm medo do prazer. Não pensa no prazer como uma coisa, principalmente com prazer ao sexo, né? Que tem aquele pânico de ter prazer no sexo por conta, até mesmo assim, a pessoa que é casada ali com o seu marido, ela tem medo, né? Por quê? Porque fica naquela coisa como sendo uma coisa que está afastando do caminho do bem, que não está mais ali com Deus, que está, sabe? Conheço pessoas que são assim, que não pensam, só pensam na questão sexual, não pensam na questão de você, algo que você almeja, que você consegue, né? Que você constrói, que não seja só a questão sexual, que seja outras questões
onde te dá prazer, né? De você ajudar uma pessoa, ajudar um ser humano qualquer, né? Aquilo ali te dá um prazer, mas a pessoa não pensa nisso. É interessante, né? E essa herança atávica que ela fala, né? Por quê? Porque nós fomos submetidos a um posicionamento da igreja, né, em relação a essa parte sexual, o pecado, né? Então, a igreja interferiu muito nisso. E gerou culpas, né? Gerou, aliás, nossa, gerou muitos tormentos, né? Muita loucura na mente das pessoas. E a gente carrega isso, como se a gente não pudesse. A gente traz de outras encarnações, né? Como se a gente não pudesse sentir o prazer sexual. Aqui está falando, acho que mais especificamente, né? Não pudesse, não é permitido. Que depois você vai ter que resgatar, você vai ter uma dívida em relação a isso, você vai ter que resgatar, porque você está em pecado, né? E aí as pessoas começam a não se achar merecedoras, né? Da felicidade. Não só no aspecto, porque acaba extrapolando isso, né? Não só no aspecto sexual, mas muitas vezes começa a gerar que eu não mereço, que as coisas sejam boas, ou ser feliz em outros aspectos, né? Essa vida prazerosa, vida de alegria, né? Como ela fala aqui, ó, o prazer das alegrias do sentimento afetuoso. Quantos de nós temos dificuldades, né, em demonstrar afeto ou em sentir, em relação, às vezes, em alguma pessoa a gente tem mais, em relação a outra menos, né, também, mas temos dificuldades, né, porque a gente não compreende muito bem isso aqui, esse processo, como uma coisa natural, que temos que ter um controle, né, para que esse desejo, esse prazer não fique aí de forma desequilibrada em nós, né? Mas é natural que tenha essa busca, né? Simone, Deixa eu ver, acho que tem mais um pedacinho aqui, gente, peraí. Ai, meu Deus. O meu negócio aqui tem hora que ele pula. Oi. além do pecado que você falou, que é importante, né, que a religião deixou como atavismo para nós, também tem a parte do erro da pessoa. Por exemplo, numa encarnação anterior, você errou nesse aspecto, né, na sua sexualidade. Então, você traz também o seu erro. E aí é igual a Malu falou. Eu conheço muitas mulheres assim, que têm dificuldade no relacionamento. Mas isso, além da parte religiosa que você comentou, tem a parte também de uma vida anterior, por exemplo, que a pessoa errou nessa situação, né? Exato. É bem assim. Que A carrega gente culpa, traz. né? Exato. É E é uma interessante que é culpa de uma vida, não é naquela vida, né? A gente vai levando esse atavismo que ela fala ali, né? A gente vai trazendo de várias, né? Se a gente não trabalha isso, se a gente não se volta, né, para entender, a gente vai ficando com isso, com esses processos mal resolvidos, né? Então, Vamos ver mais um pedacinho aqui? tal castração punitiva que se prolongou por muitos séculos, ao ser vencida, deixou uma certa consciência de culpa que, liberada, vem conduzindo uma verdadeira legião de gozadores ao desequilíbrio, ao abuso, ao extremo das aberrações. Como efeito secundário, ainda existem muitas pessoas que temem o prazer ou que procuram dissimulá-lo, envolvendo em roupagens variadas de desculpismos para acalmar seus conflitos subjacentes. Acentuamos, porém, que o prazer é uma força criadora, predominante em tudo e em
todos responsável pela personalidade, mesmo pela esperança. Muitas vezes é confundido com o desejo de tudo possuir, a fim de desfrutar mais tarde a cornucópia carregada de todos os gozos, preferentemente o de natureza sexual. Só para, eu não sei se vocês sabem essa cornucópia, porque eu não sabia o que que era, fui buscar. Não. É um arquétipo, eles se referem, isso aqui é bem da psicologia mesmo, né? Um arquétipo, assim, é uma imagem de um chifre alongado, e que desse chifre saem, ai, será que eu consigo mostrar aqui? Eu acho que eu tenho a foto. Saem, assim, frutas, várias, como eu diria, alimentos, né? Seria, assim, coisas boas, não é coisa ruim, não, essa cornucópia aí, essa imagem. Só que, como tem a figura do chifre, esse chifre também, ele simboliza, como ele tem uma forma fálica, ele simboliza um órgão sexual masculino, uma masculinidade. Então, também, isso aqui que ela se refere, seria a questão da masculinidade, não só da masculinidade no sentido do homem em si, mas a sexualidade, né? Falando ali, ó, da cornucópia carregada de todos os gozos. Então, seria esse símbolo, a cornucópia é o símbolo, mas que se refere à fertilidade, uma série de coisas relacionadas a a própria sexualidade, né? A fertilidade, tem essa simbologia, na verdade é uma simbologia, né? Não sei se ficou claro aí, gente, ó. Porque o que que ela fala aqui? Que muitas vezes o prazer é confundido com o desejo de tudo possuir, de desfrutar, né, dessa cornucópia carregada de todos os gozos, né? Essa figura aí que ela coloca, preferencialmente de natureza sexual. Então, ela coloca por esse lado a confusão que se faz com a questão do prazer mesmo, né? Falou em prazer, a pessoa já imagina que é alguma coisa ligada ao sexo, né? É. Não poderia ser de outra forma, como a gente estava falando antes ali. Lê o final, esse restinho aí. Wilhelm Reich, o eminente autor da bioenergética, centrou no prazer todas as buscas e aspirações humanas, considerando que a pessoa é somente o seu corpo e que este é constituído por um sistema energético que deve ser trabalhado sempre que a couraça bloqueia a emoção, propondo como terapia a teoria dos anéis, a fim de que, através da sua aplicação nas couraças correspondentes, poder liberar a emoção encarcerada. Tendo no corpo somente a razão de ser da vida, Reich tornou-se apologista ao prazer carnal, sensual, capaz de levar ao estado de felicidade psicológica emocional. A natureza espiritual do ser humano, no entanto, não mereceu qualquer referencial de Reich, assim como de outros estudiosos do comportamento e da criatura em si mesma, na sua complexidade, ficando em plano secundário. Desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo ou o abismo que o devora. A essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo, a luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, a sua harmonia e não apenas o gozo breve que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. Tá vendo? Nesse pedaço que a Malu leu, fala desse rei, acho que é reiki, eu não sei como é que a gente fala também na pronúncia, ou conhecido como reiki, porque tem ele é um alemão, esse aqui também, ele é um alemão, não, ele é austríaco, né, mas ele foi criado
como alemão, também no século XIX, aliás, no século XIX, até, acho que ele viveu até 1957, né? E aqui eu fui ver um pouquinho, porque vocês vejam como essas obras da série psicológica da Joana, como elas trazem informações difíceis da gente compreender, né? Quando ela faz essa colocação aí da bioenergética, eu fui dar uma lida ali para entender esse parágrafo aqui, porque para mim, né, a gente não é dessa área, fica mais difícil. Mas o que eu li, assim, para trazer para vocês, só para a gente entender, né, o que o Reiki, o que ele considerava. Essa bioenergética é que nós temos a nossa energia, ela flui no sentido longitudinal, ela flui como assim, da cabeça para os pés, vamos dizer assim, nesse sentido alongado do nosso corpo, né? E ele fala da ligação da mente, corpo, a energia e a emoção, a nossa emoção nisso tudo aí, era a forma como ele colocava essa teoria bioenergética aí. Então, o que ele fala de couraça, né? Couraça da emoção. Quando essa energia, ela tem que fluir num determinado sentido no nosso corpo, mas que, em determinadas situações, emocionalmente, é como se a gente enrijecesse o corpo, a gente petrificasse na forma de anéis, na forma transversal do corpo, né? Então, ao invés de eu seguir um eixo longitudinal, nesse sentido, é como se eu parasse essa energia, ela não conduziria no sentido transversal, por isso que fala de teoria de anéis, é como se fossem uns anéis em volta do nosso corpo, né? E isso aqui traria uma rigidez na musculatura do corpo. Esse processo de couraça traria até alguns casos, algumas doenças com enrijecimento de algumas regiões do corpo, por distúrbio emocional, por dificuldades de lidar com a emoção. Então, essas são as couraças, esse enrijecimento, é como você petrificasse, é como se você fosse ficar igual uma pedra naquela região do corpo, né? Tudo isso, gente, do ponto de vista psicológico, tá? A gente não pode trazer assim a ferro e fogo, né? Achar que a gente vai virar uma pedra numa parte do corpo. Mas você enrijece a sua musculatura e ali não permite que essa energia caminhe adequadamente. Algo nesse sentido que diz a bioenergética e a teoria dos anéis. E ali traz, na musculatura é que fica esse enrijecimento. Então, enrijecimento, fala algumas situações, pescoço, os olhos arregalados, tem algumas situações que são relacionadas a esse processo aqui que ele trouxe, né, o Reiki trouxe, tá, mas a ideia é essa, a energia relacionada às emoções, e essa energia estaria sendo mal conduzida, tá, só que o que a Joana traz aqui, quando ela fala do Reiki, é que ele tornou-se o quê? Um apologista do prazer carnal, porque aí ele só via o corpo, aquela emoção, aquele prazer para liberar aquela couraça, para liberar aquele enrijecimento, aquela área ali que estaria com problemas devido às emoções, né, do indivíduo. Então, ele fala que passou a ver só como corpo, né, tudo funcionaria ali. Então, achava que deveria haver esse prazer carnal, sensual, né, para trazer a felicidade psicológica e emocional. Mas aí a Joana fala que do ponto de vista espiritual, né, que o Reiki não foi levado em conta, né, ela coloca assim. Até porque, você vê que ela termina falando aqui, né, a essência da vida corporal é a conquista de si mesmo, a luta direcionada para que se consiga a vitória do self, né, que é a parte divina em nós mesmos, né, é crescer o nosso espírito, e não ficar buscando apenas o prazer carnal, né, o prazer do corpo, né, porque senão a gente fica imediatista, como ela disse aqui, né,
sempre ansioso e perturbador. Olha, e essa necessidade, até a gente entender o porquê, né? Que realmente é um prazer muito rápido, que aí tem que renovar, tem que buscar novamente, né? Vocês querem fazer alguma colocação, gente? Porque eu explicando aqui essas coisas psicológicas é meio, é um tanto quanto complexo, né? Não é como uma pessoa da área falando, né? A gente coloca o que a gente consegue compreender aqui dessa teoria dos anéis, né? Então, eu fiz uma leitura breve, assim, só para a gente não ficar... Porque o texto da Joana, realmente, ele traz muita coisa aí, né, da parte psicológica, né? Mas ficou bom, Simone, deu para a gente entender bem aí. Deu, ficou mais ou menos? Porque eu confesso que eu devo ter entendido, Ali, parcialmente, entendeu? Até Não, para eu deve ter mais entender aquela, coisa aí. né, que a gente pega alguma coisinha ali, Sim, mas mas deu para a você gente entender, tipo assim, se todo mundo seguisse rei, que a gente estava frito, né? Mais ou menos isso. era tudo carnal e tinha que ir pelo Sim, prazer carnal, aí não, distorce o seu pensamento, né? Aí você fala, ah, então exatamente. tá, eu quero liberar minhas emoções, então eu vou aproveitar por aí, né? A É, não, parte aí não dá. distorce mesmo, né? Sim. Então, ela tá trazendo, é por isso que ela traz, né, esses outros autores e tudo. Gente, eu até fugi bastante do nosso livro aqui, com essas considerações, né, porque a Joana é maravilhosa, né, ela acrescenta muita coisa para a gente, né. Mas aí, ó, eu vou continuar a leitura no livro para a gente terminar, senão o nosso tempo aqui fica ruim, né. Ó, então, nós paramos aqui, ó, naquela parte em que ele estava realmente, né, tentando se aproximar dela e tal, uma força incoercível impôs sobre seus caprichos. Aí vem assim, ó, neste comenos, a esposa do senador, lançando-lhe um olhar doloroso, onde se podia ler toda a extensão do seu sofrimento, do seu desprezo em face do ultraje recebido, retirou-se profundamente emocionada, com o cérebro fervilhante dos mais desencontrados pensamentos. Você vê, ela foi ali com uma intenção e levou uma carga de uma outra coisa que ela não queria, não tinha, né? Tinha intenção nenhuma de aquilo com Pilatos, né? Pensa como que perturba, né, a mente. Antes, porém, que a vejamos sair do gabinete, somos obrigados a retroceder alguns minutos, quando Fúvia solicitou ao sobrinho do seu marido o obséquio de uma palavra em particular, pondo ao corrente de tudo o que se passava. Aí vem a calúnia, né, gente? Agora é a calúnia, que é o nome é o título do capítulo, a calúnia vitoriosa. É agora, né? A Fúvia, chega lá. O senador experimentou um choque terrível no coração, pressentindo que a prevaricação da mulher estava prestes a confirmar-se diante dos seus próprios olhos, e, contudo, hesitou ainda a acreditar em semelhante vilania, quer dizer, ultraje, né, vilania semelhante ultraje ofensa. Aí o Públio fala, Lívia, aqui? Perguntou soturnamente a esposa do tio, dando a entender, pela inflexão da voz, que tudo não passava de criminosa calúnia. Então, o Públio até se coloca nessa posição, né, de duvidar, de não entrar vamos dizer assim, na conversa dos outros, não seguia o que os outros estão colocando. Mas a gente sabe que ele fica muito perturbado, né, isso para ele... Sim, exclamou Fúvia, ansiosa por fornecer-lhes a prova tangível de suas asserções. Ela está em colóquio com o governador no seu compartimento privado, sem ajuizar da situação e das circunstâncias em que se verifica tal encontro, porque, afinal, Cláudia ainda está nesta casa, e perante a lei, minha irmã é a esposa legítima de Pilatos, mal habituado com os costumes dissolutos da corte, de onde foi enviado para cá em virtude de sérios incidentes dessa mesma natureza. Públio Lentulus arregalou os olhos na sua ingenuidade, dando guarida aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se com o veneno da mais acerba desconfiança, em vista de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher. Embora jogasse ele no assunto,
com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade. Sua atitude de expectativa revelava ainda um máximo de incredulidade, com respeito às acusações que ouvira, mas, observando a caluniadora o seu angustiado silêncio, acudiu ansiosa, exclamando: senador, acompanhai-me através destas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade de vossa esposa com os vossos próprios olhos. Desvairais? Perguntou ele com a serenidade terrível. Um chefe de família da nossa estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue esse direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria. Percebendo que o golpe falhara, voltou Fúvia a exclamar com a mesma firmeza. Então, ele resistia um pouco, né? Embora ele já estava bem perturbado também, né? Com aquilo tudo. Aí ela tenta de novo, né? Ela persiste, né? Está bem, já que não desejais fugir aos vossos princípios, aproximemo-nos de uma destas janelas. Daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras com a retirada de Lívia dos apartamentos privados deste palácio. E quase a tomar o interlocutor pelas mãos, tal abatimento moral que se apossara dele, a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima, seguida pelo senador, que a acompanhava cambaleante. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencessem. Chegados ao local, preferido de Fúvia como posto de observação, olha só, ela tinha um local para poder já ver fazer toda a fofoca ali do palácio, né? Deu a entender isso, né? Chegados ao local, em poucos segundos viram abrir-se a porta do gabinete indicado, ao mesmo tempo que Lívia se retirava. Gente, imagina o Públio vendo isso, né? Nos seus disfarces galileus, deixando transparecer na fisionomia os sinais evidentes da sua emoção, como se quisesse fugir de situação que a acabrunhava penosamente, que ela também ela saiu dali perturbada com aquilo tudo, né, a forma que o Pilatos tratou, né, insistindo, enfim. Públio Lentulus sentiu a alma dilacerada para sempre. Imagina, gente, assim, na cabeça dele, estava consumado ali, né, o fato. Considerou num relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política, de envolta com as aspirações mais sagradas do seu coração, diante da atitude de sua mulher, considerada por ele como indelével ignomínia, quer dizer, deixa eu ver como eu coloquei aqui, ignomínia é uma desonra, né? Uma desonra, assim, esse indelével seria no sentido de permanente, quer dizer, ele já considerava que antes ela já estava tendo um caso com Pilatos, né? Já tinha tido antes, e que continuava nesse processo aqui, ele estava vendo assim, que lhe infamava o nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens. Todos os seus sonhos estavam agora mortos e perdidas terrivelmente todas as esperanças. Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas um pedacinho aqui, a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade nos embates da vida. E ele experimentou que essa base lhe fugia, desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Contudo, nesse turbilhão de fantasmas da sua imaginação superexcitada, que escarneciam, quer dizer, que zombavam das suas mentirosas venturas, lobrigou, avistou um vulto suave e doce dos filhinhos que o fitavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido,
mas a filha esperava-lhe o carinho paternal e deveria ser doravante a razão da sua vida e a força de todas as suas esperanças. Que dizeis agora? Exclamou Fúvia, triunfante, arrancando-o do seu doloroso silêncio. Então, para ela foi a vitória ali, né? Realmente foi, ela conseguiu a calúnia que ela desejava. Vencestes, respondeu secamente, com a voz embargada de emoção. Quer dizer, ele tinha sido convencido diante daquilo, né? E dando à expressão fisionômica o máximo de energia, voltou ao salão extenso, a passos pesados e soturnos, quer dizer, tristonhos, né? Despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca. Senador, esperai um momento. O governador ainda não voltou dos seus aposentos particulares, exclamou um dos patrícios participantes. Participantes não, presentes. Muito agradecido, disse Públio gravemente, mas os prezados amigos hão de desculpar a insistência, apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao vosso generoso anfitrião. E, sem mais delongas, mandou preparar a liteira que o conduziria de regresso ao lar, pelas mãos fortes dos escravos, de modo a proporcionar algum repouso ao coração supliciado por emoções dolorosas e inesquecíveis. Aí a gente vai parar por aqui, gente, né? E, na verdade, ele vai embora, né? Vai sair ali do palácio, né? Através, conduzido por uma liteira, né? Vai regressar à casa dele. E aí a gente, como já deu nossa hora também, né? Senão a Simone, gente acaba passando. Oi. onde que você parou aqui? Enquanto o senador... Acho que tem mais um pedacinho, Simone, para Eu você. acho, não é? Porque o meu não é chegando ao lar. É. Oh, meu Deus do céu. Será que É eu um fiz alguma pedacinho confusão? Então, vamos ler. Mas onde que é o chegando ao lar? Que eu não estou achando aqui. 125. Oi? Mais para frente? Tem mais um Então não pedaço. tem um pedacinho, não. Tem um pedação. Agora que eu fui ver. Eu programei a Joana para... Gente, a gente pode ler aqui, não tem problema. Por mim, se não ficar... Vamos fazendo a leitura e qualquer dúvida a gente vai. Obrigada, Ali. Eu me confundi aqui, então, hein? Então, Não, vamos lá, ó. mas eu posso ficar com essa parte. Vocês que Sim. sabem, gente. Você já tinha preparado, a outra parte também é meio longa, né? Vamos ler sim, eu acho que dá para fazer, ó. Enquanto o senador se retira profundamente contrariado, acompanhemos Lívia de volta à praça, a fim de notificar aos dois amigos o resultado improfícuo da sua tentativa. Profundas amarguras lhe pungiam o coração. Jamais pensara, na sua generosidade simples e confiante, que o procurador da Judéia pudesse receber-lhe a súplica com tanta demonstração de indiferença e impiedade pela sua situação de mulher. Procurou refazer-se daquelas emoções em se aproximando de Ana e do tio, porquanto lhe competia ocultar aquele desgosto no mais íntimo do coração. Junto de ambos os companheiros humildes da mesma crença, deixou expandir a sua angústia, exclamando pesarosa: Ana, infelizmente, tudo está perdido. Você vê a hora, né, ela tem que trazer essa notícia aí que não conseguiu, né, o intuito dela, né. A sentença foi consumada e não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré nunca mais voltará a Cafarnaum para nos levar as suas consolações brandas e amigas. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo, a sua bondade sem limites. Todos os três tinham os olhos orvalhados de lágrimas. Faça-se então a vontade do Pai que está nos céus, exclamou a serva, prorrompendo-os em soluços. Filhas, disse, porém, o ancião da Samaria, que é o tio, né? Tio da Ana, né? Com o olhar, o Simeão, né? Com o olhar profundo e límpido, fitou no céu, onde fulguravam as irradiações do sol ardente,
O Messias nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nestes sítios, a fim de nos ensinar que o seu reino não está neste mundo. Nas sombras da minha velhice, estou apto a reconhecer a grande realidade das suas palavras, porque honras e vanglórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem, pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. Olha só, né, a referência às coisas aqui da terra, da nossa vida, né? Tudo vem a ser ilusão, né? Olha, essa coisas aqui, honras, vanglórias, né? A própria mocidade, a fortuna, né? A única realidade tangível é a da nossa alma, a caminho nesse reino maravilhoso, cuja beleza e cuja luz nos foram trazidas por suas lições inesquecíveis e carinhosas. Mas, obtemperou Ana entre lágrimas, nunca mais veremos a Jesus de Nazaré, confortando-nos o coração. Que dizes, filhas? Exclamou Simeão com firmeza. Não sabes, então, que o mestre afiançou que a sua presença consoladora é sempre inalterável entre os que se reúnem e se reunirão neste mundo em seu nome? Regressando agora a Samaria, erguerei uma cruz à porta da nossa choupana e reunirei ali a comunidade dos crentes que desejarem continuar as amorosas tradições do Messias. E depois de uma pausa em que parecia despertar sob o peso de pungentes preocupações, acentuou: mas não temos tempo a perder. Sigamos para o Gólgota. Vamos receber ainda uma vez as bênçãos de Jesus. Muito grato me seria acompanhá-los, retrucou Lívia, impressionada. Entretanto, urge volte a casa, onde me esperam os cuidados com a filha. Sei que hão de relevar minha ausência, porque a verdade é que estou em pensamento junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e inomináveis padecimentos. Meu coração acompanhará esta agonia indescritível, e que o Pai dos céus nos conceda a força precisa para suportarmos corajosamente o angustioso trânsito. Ide, Senhora, que os vossos deveres de esposa e mãe também, mais que sagrados, exclamou Simeão, carinhosamente, né? E, enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o Calvário, escalando as vias públicas que demandavam a colina, Lívia regressava ao lar, apressadamente, buscando os caminhos mais curtos, através das vielas estreitas, de modo a voltar quanto antes, não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também porque inexplicável angústia lhe azorragava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações. Imagina que aqui ela vai voltar para casa e vai encontrar Públio, depois, né, que recebeu, que viu, né, ela tendo encontrado lá, ela saindo do gabinete de Pilatos, né. Então, acho que aí dá para ficar aqui mesmo, né, Ali? Aí, semana que vem você continua. Mas tudo isso daí, Simone, começou com a Fúvia. Por quê? Porque ela ficou com ciúme da Lívia com o governador, que ela viu o governador, quer dizer, essa trama toda se desenrolou a partir dos ciúmes dela. Como sempre, Exatamente. Como sempre, tem a mulher que encabeça essas coisas. Como sempre, a mulher. Porque foi ela que mulheres são terríveis, né? Artimanhas. Porque foi ela que começou. O suplício ela levou para o caminho, tá? Que ela traçou tudo isso. Olha a artimanha de uma mulher. Realmente. O Malu, ela tinha tão lugar secreto que ela, com certeza, ela sabia de todas as amantes.
Ela Exato. ficava ali na janela, quem saísse do gabinete, ela, ó, tá de olho, ela sabia de Exatamente, todas. ela sabia tudo o que acontecia. Gente, é aquela coisa, né? A pessoa fica, como é que se diz? Não tem a falta do que fazer, né? A ociosidade, né? E aí fica se envolvendo com isso aí que vocês estão falando. Olha só, né? Gente, É a ociosidade mesmo. Isso é a muito ociosidade. obrigada, tá? Tchau para Tchau, você. Lisete, Boa aula, beijo. todas. Tá? É impressionante, né, É gente? Nossa, impressionante. ela Simone, criou tudo isso. Simone, eu vou te colocar de anfitriã, que eu vou ter que ir com a minha filha agora para comprar, porque ela manda a médica dela, passa para o meu celular a receita do medicamento dela, que é controlado. Aí eu tenho que ir na farmácia com o meu celular para mostrar. Olha, Nossa. essa daí, vou te contar, é folgada, viu? Aí fica para mim. Aí agora eu vou na farmácia comprar o medicamento para ela e aí comprar o da minha mãe também. É duro. E tua mãe tá bem, Malu? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Graças a Deus, né? Ela Ixi, deixa eu interromper.